Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Roberto Mazeto do Explica Já e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso módulo de Geometria Analítica, já estamos quase acabando, essa é a nossa penúltima cônica e então a aula de hoje é sobre parábola. Bora lá. Bom, parábola. A parábola geralmente nós estudamos, né, na primeira série ou no nono ano, depende de onde você estuda, relacionada à função do segundo grau, função quadrática, né? E quadrática. E aí nós vemos, né, que nessas funções geralmente a parábola é dada como a equação como sendo f de x é igual a x quadrado mais bx mais y, né? Y mais bx mais c. Nós temos y, né? Nós temos y em função de x. A gente vai ver na aula de hoje que nós também podemos montar uma parábola com y ao quadrado, com x em função de y, que é o contrário disso, né? Mas então, sem me enrolar muito, é importante que você tenha um conhecimento de função quadrática, beleza? Para o estudo da parábola, porque são assuntos que se complementam, né? Então, às vezes você consegue resolver uma função de cônica sem saber o assunto específico de cônica, só sabendo a função do segundo grau, porque são assuntos bem, como eu disse, complementares. Bom, chega de enrolação, vou apagar isso aqui e vamos começar a nossa aula de verdade, né? Bom, primeiro eu vou desenhar aqui um gráfico, né? Com a nossa parábola. Então vou fazer mais ou menos aqui. Beleza, e a gente já vai falar qual é a propriedade da nossa parábola. Ficou um pouquinho feia essa seta. Aqui eu tenho meu eixo X, aqui eu tenho meu eixo Y, beleza? Vou pegar aqui uma ferramenta para fazer essa parábola, porque eu não sou muito bom em coordenação motora, beleza? Então mais ou menos aqui é o meio, então vou ter algo mais ou menos assim, ok? Bom, então aqui nós temos a nossa parábola, e o que eu vou fazer agora? Aqui entra um elemento. Aqui nós temos que saber algumas coisas que não nos é dito quando estudamos função do segundo grau. Primeiro que a parábola sempre vai ter junto com ela, como se fosse uma dupla, a reta chamada de diretriz. Então, para existir uma parábola você tem que ter uma reta. Uma reta, como eu posso dizer, uma reta que sempre vai estar junto com a parábola. Vocês já vão ver por quê. Então aqui eu tenho a minha parábola e consequentemente eu tenho que ter a minha reta. Essa reta, na maioria dos casos, em livros, ela é chamada de diretriz, né? Diretriz, correto? Representada pela letra D, né? Mas aqui eu vou colocar, para não confundir depois, eu vou colocar como sendo a letra R, beleza? Então você tem uma reta aqui, nossa diretriz, e essa reta ela é fundamental para nossa parábola, beleza? Qual é o outro elemento que eu tenho na minha parábola? Eu também tenho o foco. O foco ele é um ponto dado, ou seja, a questão vai te dar o foco, ok? Ou então ela vai te dar mecanismos de você achá-lo. Eu já vou te falar como. Mas enfim, aqui nós vamos ter o foco, mais ou menos aqui, eu vou colocar nosso foco um pouco mais alto, mais ou menos aqui então. Nosso foco, F de foco, beleza? Bom, e eu posso ter alguns pontos, né? Claro, nessa minha parábola. Então eu vou ter mais ou menos aqui, eu vou desenhar um ponto P. Aqui não, vou desenhar mais ou menos aqui um ponto P. Não muda nada, só que desenhar um pouco mais embaixo. E eu sei que esse ponto P, até essa reta, ele tem uma certa distância, correto? Então eu vou chamar isso aqui de dPr. Ou seja, a distância do ponto P à reta R. Aqui vocês viram porque eu não chamei de D, né? Nossa diretriz, porque senão ia ficar DPD, ia ficar 2Ds e pode ficar um pouco confuso. Então aqui eu tenho a minha distância do meu ponto P à minha reta R. Beleza? Bom, desse ponto P eu também tenho uma distância do meu foco, que eu vou chamar aqui de... chamar essa distância aqui de dPf. Ou seja, a distância do meu ponto P até o meu foco. Beleza. Qual que é a minha propriedade da minha elipse? Da minha elipse não, pelo amor de Deus. Da minha parábola. A propriedade é a seguinte. Eu tenho aqui, para um ponto P qualquer, para um ponto pertencente à minha parábola, eu tenho que a distância desse ponto até a minha reta R é igual à distância desse ponto até o meu foco. Beleza? Então essa aqui é a minha propriedade da minha parábola. Ok? Então eu vou escrever aqui propriedade.
Beleza? Bom, eu posso escrever isso aqui com umas palavras bonitas, tá? Beleza? Que vocês podem encontrar em livros e pode cair uma questão perguntando, uma questão mais conceitual, né? Perguntando em palavras mais bonitas, né? Falando assim a linguagem clara, né? Que é o seguinte, eu posso falar que a parábola ela é o lugar geométrico dos pontos, né, equidistantes de um ponto F que é dado, que é um ponto F dado, e de uma reta também dada. Minha letra está um pouco feia, mas eu espero que dê para compreender. Então, traduzindo isso aqui que eu escrevi. Então, a parábola é o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto F, que é dado, e de uma reta que também é dada. Então, assim, é o que eu acabei de escrever para vocês. Eu tenho aqui, lugar geométrico, sempre que vocês virem essa expressão, significa uma figura geométrica. Então, por exemplo, é uma circunferência. Uma circunferência, nós já vimos, que é o lugar geométrico dos pontos equidistantes do centro. Ou seja, é o lugar geométrico, é uma figura em que qualquer ponto ele tem a mesma distância do centro. Equidistante é isso, tem a mesma distância. Então aqui está dizendo o seguinte, é o lugar geométrico, é a figura geométrica, em que um ponto que pertence a ela tem a mesma distância a um ponto F, que é o meu foco, e tem a mesma distância a uma reta R, também dada. Ok? Então é isso que, traduzindo, isso aqui quer dizer. É a mesma coisa que eu escrevi aqui em cima para vocês por meio dessa igualdade. Beleza? Bom, mas atente ao seguinte. Quando eu falo de uma circunferência ou quando eu falo de uma elipse, eu tenho um valor que é constante. Então, por exemplo, na minha circunferência, o valor constante é o raio. Então eu falo que a circunferência, como eu disse, é o lugar geométrico dos pontos equidistantes do centro. E eu sei quanto vale essa distância. É o raio. Na minha elipse, eu sei que a elipse, eu sei que na minha elipse, qualquer ponto que eu pego a distância desse ponto até o meu foco 1 e somo com a distância desse ponto até o meu foco 2, eu vou ter uma distância que é constante, que equivale a 2A, que é 2 vezes o semi-eixo maior. Então, eu tenho valores constantes. Aqui no caso da minha parábola, isso não acontece. Então, eu vou desenhar aqui para vocês um exemplo, né, igual eu fiz em elipse, para vocês verem essa diferença, né? Então, eu vou pegar aqui de novo a minha ferramenta. Aqui, ok. Vou pegar mais ou menos essa parábola aqui. Beleza. Bom, vou aqui. Ok. Peguei uma parábola aqui um pouco mais rechonchudinha, né? E vamos fazer aqui um negócio. Fazer aqui nossa reta, essa diretriz, né? Beleza, vou colocar aqui D. Dessa vez não vou usar nenhum. Não vou usar. Vocês já vão ver o que eu vou fazer. Aqui eu vou ter meu foco. E eu vou pegar vários pontos, né, igual eu fiz na nossa aula de elipse, pra gente ir comparando essa propriedade aqui. Então, pera aqui só algumas cores pra isso aqui ficar um pouco mais entendível, né? Beleza. Bom, supondo que aqui eu tenho meu ponto A, eu sei que esse meu ponto A, aqui eu vou espelhar esse meu ponto A para minha reta D. Então aqui eu vou chamar isso aqui, ó, de A'. Beleza? Então, qualquer letra que eu colocar aqui, eu vou espelhar para minha reta D. E no meu espelhamento eu vou colocar linha para diferenciar. Então, eu sei que esse meu ponto, ele tem uma distância até aqui, né? A minha reta D, que é a minha distância D a linha. Beleza? Bom, eu sei que esse meu ponto A, ele também tem uma distância até o meu foco. Que é a minha D o quê? D AF. E pela minha propriedade, eu sei que isso aqui são distâncias iguais. Beleza? Bom, eu vou pegar aqui agora outro ponto. Vou pegar aqui um ponto B. Então, aqui esse meu ponto, ele tem uma distância até a minha reta D, né? Que ele vai interceder aqui no meu ponto Bzão linha. E esse meu ponto B, ele também tem uma distância até o meu ponto F, né? Que é a minha distância, o quê? Então, inicialmente eu tenho minha distância B até minha reta D, né, que é B
Bzão linha, isso aqui é igual a minha distância de B até o foco. Beleza? Pegando o último aqui para terminar nosso exemplo, eu vou pegar aqui mais ou menos um ponto C. Esse meu ponto C ele tem uma distância até aqui minha reta D, né? C', vou chamar aqui. Ele também tem uma distância até meu foco, né? E eu sei, pela propriedade, que a distância de C até a minha reta D é igual à minha distância de C até o meu foco. Então perceba uma coisa, essas distâncias são individuais. Não é no caso da elipse, que são constantes. Então qualquer soma que eu pego de qualquer ponto em relação aos focos é constante. É algo assim, eu posso não saber que ponto eu estou pegando, mas eu sei que qualquer ponto, sei lá, eu pego um ponto de olho fechado, eu sei que a distância desse ponto até o meu foco, somado com a distância desse ponto até o outro foco, numa elipse, claro, é constante igual a 2A. Então eu sei qual é o valor mesmo sem saber o ponto. Aqui na parábola isso não acontece. É individual o valor, eu não tenho um valor constante, eu não tenho um raio, eu não tenho 2A. Aqui cada valor individual. Eu não posso falar que esses valores aqui são iguais, eu não posso falar que a distância de A até a reta D é igual à distância de C até a minha reta D. Isso não existe na parábola, beleza? Eu queria deixar isso aqui bem claro. Bom, dito isso, vamos agora ver a equação da nossa parábola. Bom, então aqui pessoal, eu voltei, né? Eu já escrevi aqui equação, porque a gente vai agora com aquela definição, com aquela propriedade, eu vou mostrar para vocês que é possível achar a equação, sem decorar nenhuma fórmula, beleza? E depois a gente parte para a fórmula propriamente dita, né? Eu já desenhei aqui para poupar vocês de verem meus dons artísticos, mas enfim, o que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho uma parábola, tenho o meu plano cartesiano, e eu tenho uma parábola cujo meu foco ele tem coordenadas. Então vou anotar aqui, o meu foco ele tem coordenadas, vou fazer aqui embaixo na verdade, né? Meu foco ele tem coordenadas 2 e 3. E eu sei que a minha reta diretriz ela é dada por y é igual a 1. Ou seja, aqui onde o y é igual a 1, aqui, né? Eu tenho uma reta constante. E essa aqui é a minha reta diretriz. E eu quero achar qual é a equação, né, dessa minha parábola. Bom, bora lá. Então eu sei que aqui, só estou selecionando aqui algumas cores, mas tá. Tá. Eu sei que aqui eu tenho um ponto, posso pegar qualquer ponto, vou pegar esse ponto aqui. Um ponto P, ele tem coordenadas x e y, né? Ponto qualquer. E eu tenho que a distância desse meu ponto P, né? Ou seja, eu tenho que distância de P até o meu foco, né? E eu tenho que esse meu ponto P ele também tem uma distância até a minha reta D, correto? E eu vou falar que isso aqui é o meu P', né? Então, isso aqui tem que ser igual a distância de P até a minha reta D, que é o P'. Beleza. Então eu tenho que isso aqui, né, é verdade. Essa aqui é a minha definição de parábola. Bom, agora vamos lá. Eu tenho dois pontos aqui, né? Se vocês perceberem, qual é o ponto do meu P'? O meu P', ele tem as seguintes coordenadas. X é o mesmo x de P, né? Porque é uma reta, então esse P' ele está aqui sobre o mesmo x, né? Seja qual for esse x, e o y é 1, correto? Então eu tenho que meu P' tem essa coordenada. Por quê? Porque é uma reta, né? A menor distância entre dois pontos é uma reta. Então quando eu espelho para a reta D, para a minha diretriz, eu formo uma reta com um ângulo de 90 graus ali com a minha diretriz. Então o mesmo x do meu P é o mesmo x do meu P de linha. Beleza. Agora vamos partir aqui para a nossa definição. A distância entre dois pontos. Vamos lá. Isso aqui já foi dito na aula de pontos. Então, se você não viu, vou deixar o card aqui, clica aí, assiste e volta aqui para a aula. Bom, a distância entre dois pontos. Eu vou escrever aqui só de rascunho. Eu sei que a distância... vou trocar aqui a cor. Eu sei que a distância entre dois pontos, né? Ela é igual a raiz quadrada da minha variação em x ao quadrado mais a minha variação em y ao quadrado, né? Ou seja, x de um menos x do outro ao quadrado mais y de um menos y de outro ao quadrado. Essa aqui é a minha distância entre dois pontos. Bom, vamos partir aqui então para o nosso caso, né? A distância de P até F. A distância de P até F vai ser o seguinte. Vou calcular aqui separadamente, né? Então eu tenho aqui que dPf é igual a raiz quadrada de... Qual é a variação em x?
Bom, eu tenho que o meu P, ele vale X, e eu tenho que o meu P', PF, né, perdão. Eu tenho que o meu F, né, ele tem em X 2, então aqui vai ficar menos 2, né, variação em X aqui ao quadrado, mais. Eu tenho que meu ponto tem Y, né, e eu sei que meu foco, ele tem 3 no eixo Y, né, então aqui fica Y menos 3 ao quadrado. Beleza? Então eu já tenho aqui a minha distância do ponto P até o meu foco. Beleza. Qual é a minha distância de P até a minha diretriz? Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de variação em x. É o mesmo x, então vai ficar x menos x ao quadrado. Isso aqui vai zerar, né? E qual é o meu y? É y menos 1, né? Menos 1 ao quadrado. Beleza? Bom, já tenho aqui minhas duas equações. Vamos só substituir nessa aqui agora então, né? Vai ficar o seguinte, vai ficar acho que eu tô sem espaço aqui, né? Então eu vou apagar isso aqui. Beleza, vou apagar isso aqui e eu faço aqui. Vai ficar o seguinte, dpf é igual a raiz quadrada x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, que isso aqui é igual a x menos x vai dar 0, né? Então 0 ao quadrado é 0, não vou nem colocar o outro termo aqui. Isso aqui é igual a y menos 1 ao quadrado. Perceba que eu tenho duas raízes quadradas, então eu posso levar ambos os lados ao quadrado, né? E assim eu tiro a raiz dos dois lados. Ou, se vocês preferirem, eu posso cortar, né? Então corto a raiz aqui, corto. Beleza. Ficou o seguinte, então. Vamos destrinchar isso aqui, né? X menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar x ao quadrado menos 2 menos 4x, né? Mais 4. Y menos 3 ao quadrado. Isso aqui vai ficar y ao quadrado menos 6y mais 9. Y menos 1 ao quadrado é igual a y ao quadrado menos 2y mais 1. Beleza? Bom, perceba que eu posso cortar o meu y ao quadrado aqui, né? Corto aqui. E aqui o que eu vou ter é o seguinte. Aqui, simplificando toda essa equação, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que y é igual a x ao quadrado sobre 4 menos x mais 3. Então perceba que só com a definição e sabendo a distância entre dois pontos, eu consegui determinar a equação da minha parábola. Beleza? E perceba o seguinte. Aqui eu tenho uma parábola que está com x ao quadrado. Somente o x ao quadrado. Quando eu tenho só uma parábola que o x está ao quadrado, a minha concavidade da parábola ela fica ou para cima ou para baixo. Isso também é visto em função do segundo grau. Então a minha parábola, ela vai ficar, a minha reta diretriz, ela vai ficar paralela ao meu eixo x. Então sempre que eu tiver x ao quadrado e y sem estar ao quadrado, eu vou ter a minha diretriz paralela ao eixo x, beleza? Vamos aqui para um segundo exemplo, fazendo a mesma coisa aqui, só para vocês pegarem a manha e verem que dá para eu ter também uma parábola sem ser tão convencional assim. Vocês já vão ver. Bom, eu voltei aqui, pessoal, nosso segundo exemplo e último exemplo, né? Agora eu tenho uma parábola que a diretriz da minha parábola ela é paralela ao eixo y, né? Bem diferente do anterior. Isso aqui é bem diferente também do que a gente vê em função. Geralmente a gente não vê nenhuma parábola com a concavidade para os lados, né? Para direita, para esquerda, a gente geralmente vê para cima ou para baixo. Bom, aqui eu tenho aqui meu foco, né? Meu foco vale 3 e 0. E eu tenho que a minha diretriz ela é dada pela minha reta x igual a 1, né? Então, novamente, se eu tiver algum ponto aqui, vou pegar aqui, beleza? Se eu tiver algum ponto aqui, ó, ponto P, x e y, né? Eu sei que esse meu ponto P ele tem uma distância até F. Eu sei que esse meu ponto P ele tem uma distância aqui até o meu eixo, até a minha diretriz, né? Que eu vou chamar de P'. Bom, pela definição, eu sei que a distância de P até F, isso aqui tem que ser igual, né? Distância. Isso aqui tem que ser igual a distância de P até P'. Beleza? Essa aqui é a minha definição, né? Bom, então bora lá. Apagar isso aqui, né? Então vamos começar aqui. Só pegar aqui o branco.
Opa. Então bora lá. Qual que é a minha distância de P até F? Isso aqui, como eu disse, é uma distância entre dois pontos, que é igual a raiz quadrada, né, da variação em x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado. Qual é a minha variação em x aqui? Aqui eu tenho o seguinte, vou dar um pouquinho aqui para cima, aqui eu tenho o seguinte. Meu ponto é x, o meu foco está em 3. Então a minha variação é x menos 3 ao quadrado. Beleza? Qual é a minha variação em y? Bom, o meu ponto está em y e meu foco está em 0, né? Ele está sobre o eixo x. Então isso aqui vai ser y menos 0 ao quadrado. Esse aqui é a minha distância do meu ponto até o meu foco, da minha parábola. Beleza? Bom, qual é a minha distância do meu ponto, né, até a minha diretriz? Até o ponto P', né? Qual é essa distância? Bom, novamente é uma distância entre dois pontos, que vai ser a variação em x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado. Beleza. Qual é a minha variação em x aqui? Se você perceber, esse meu x, meu ponto primeiro, né, ele está em qual coordenada? Em x. Ele está no x, né? Um ponto qualquer em x. Beleza? Então meu ponto P, eu não sei qual é a coordenada dele, então eu falei que é x. Qual que é o x da minha reta diretriz? É 1. Então aqui vai ficar menos 1 ao quadrado. Mais. Se você perceber, eles têm o mesmo y, né? Porque, novamente, eu peguei o meu ponto e eu espelhei ele para a esquerda. Então, qual é a menor distância entre dois pontos? É uma linha reta. Então, eu vou formar 90 graus com a minha diretriz. E com isso, eles vão ter o mesmo ponto em y. Beleza? Então, aqui vai ficar mais y menos y ao quadrado. Passando aqui para a nossa definição, que é d... Vou pegar aqui um vermelhinho. Passando aqui para a nossa definição, ok? Que é dpf tem que ser igual a dpp, né? Pelinha. A gente vai ter o seguinte. Vou colocar aqui. Pela definição, a gente vai ter o seguinte. Raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado é a mesma coisa que y ao quadrado, né? Então vou colocar só mais y ao quadrado. Beleza? Aqui eu vou ter o que? Raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais y menos y vai dar 0. 0 ao quadrado é 0. Então eu só vou deixar isso aqui mesmo. Beleza? Perceba que eu tenho novamente duas raízes quadradas. Eu posso levar ambos os lados ao quadrado, né? Então eu vou simplificar essa minha raiz aqui. O que eu vou ter é o seguinte. Vou ter x menos 3 ao quadrado mais y ao quadrado é igual a x menos 1 ao quadrado. Vamos expandir isso aqui, né? Vai ficar o seguinte. X ao quadrado menos 6x mais 9 mais y ao quadrado. Isso aqui é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Beleza? O que eu posso cortar aqui? O que eu posso simplificar, né? Eu posso simplificar o meu x. Beleza? Então, se vocês perceberem, o que eu vou ter aqui, eu vou isolar o meu x agora. Aqui eu vou ter o seguinte. X é igual a y ao quadrado sobre 4 mais 2. Bom, então se você perceber, aqui eu tenho o quê? Eu de novo consegui, né, achar a equação somente pela definição. E eu tenho uma equação em que o meu x ele está elevado a 1 e meu y está elevado ao quadrado. Então quando eu tenho o meu y elevado ao quadrado, se vocês perceberem, a minha reta diretriz ela será paralela ao eixo y. Então vou anotar isso aqui, que é a reflexão que eu queria chegar com vocês. Fazendo tudo isso, né? Que é o seguinte. Vou pegar aqui o zoom. Pô, aqui. Reflexão. E não é em espelhos planos. Reflexão. Quando vou ter que. Se eu tenho y normal, x ao quadrado, isso aqui implica que a minha diretriz ela é paralela ao eixo x, beleza? Então, o que significa isso aqui? Quando eu tenho o meu y elevado a 1
meu x ao quadrado, isso aqui implica que D, né, a minha diretriz, ela é paralela. Esses dois tracinhos significam quando duas retas são paralelas. Então ela é paralela ao meu eixo OX, 0x, que é o meu eixo x, beleza? E quando eu tenho aqui, né, x e y ao quadrado, isso aqui implica que a minha reta D, né, minha diretriz, ela é paralela ao eixo y, beleza? Então essa parte aqui é muito importante, queria só fazer essa reflexão com vocês, beleza? Então vamos para a nossa próxima parte da aula. Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui na nossa aula, esse aqui é o último tópico, né, que a gente vai falar hoje, que é sobre vértice e parâmetro, que são dois elementos, né, da nossa parábola que nós conseguimos determinar uma equação a partir deles. Então uma equação que você só joga os elementos lá dentro e você vai ter a equação da sua parábola, diferente do que a gente fez anteriormente, que a gente calculou para cada parábola a partir da nossa definição, né? Então eu vou falar sobre vértice e parâmetro. Então bora lá primeiro para vértice, né? É sabível da função de segundo grau, um assunto importante, como eu havia dito no começo, que cada parábola tem um vértice, né? E esse vértice, ele pode ser calculado, né? Vou colocar aqui em cima. Esse vértice, na verdade, ele tem coordenadas x do v, né? E y do vértice. Em que o meu x do vértice, ele é igual a menos b sobre 2a, né? Foi um pouquinho feio, menos b sobre 2a. E eu tenho que o meu y do vértice, ele é igual a menos delta sobre 4a, né? Só dando uma relembrada básica. Bom, mas o que isso aqui vai importar? Vai importar o seguinte. Aqui vem outra denominação importante que eu não havia falado para vocês. A distância do meu foco até a minha diretriz, isso aqui até aqui mais ou menos, ó, essa distância, ela tem um nome específico. É chamado de quê? De parâmetro. Parâmetro. Beleza? Então a distância do meu foco até o meu vértice é chamado de parâmetro. Então, vou dar uma apagada nisso aqui. Isso aqui a gente não vai usar não. Só coloquei para vocês recordarem um pouco sobre nosso vértice, né? Então tá. Eu tenho que meu parâmetro, como eu havia dito para vocês, ele é o quê? Ele é a minha distância do foco até a reta D, né? Ou seja, até a minha diretriz. Esse aqui é o meu parâmetro. Mas veja, aqui a gente também tem outra propriedade importante, né? Qual é? É a seguinte. Eu sei que o meu vértice da minha parábola, ele é o ponto médio, vértice é o ponto médio do parâmetro. Como assim? Ficou um pouco confuso, né? É o seguinte, eu vou desenhar aqui, né? Eu vou desenhar aqui de... Deixa eu ver uma cor que eu ainda não usei. Tá, vou pegar esse roxo mesmo aqui. Eu vou desenhar aqui esse meu parâmetro. Opa. Vou desenhar aqui esse meu parâmetro. Beleza, tá aqui o meu parâmetro. Eu sei que o V é meu ponto médio. Então eu sei que essas duas distâncias aqui, né, elas são iguais. Essa distância aqui de cima e essa aqui são iguais. Então eu sei que eu vou chamar, né, essa primeira parte aqui, como são iguais, eu vou chamar cada uma de Pzinho. Beleza? Então esse aqui é um Pzinho, esse aqui é um Pzinho. Então daqui eu denomino o quê? Eu tiro o quê? Meu parâmetro, né? Ou seja, o meu parâmetro, ele é representado como sendo 2P, né? Em que P é a distância do meu vértice ao meu foco, ou do vértice à minha reta D, né? Que é meu vértice até o meu foco, ou a distância do meu vértice até a minha diretriz, né? Que é a minha reta D. Então, como eu disse, o vértice ele é o ponto médio do parâmetro, beleza? E a partir disso, o que eu consigo fazer? A partir disso, o que eu consigo fazer? Bom, eu consigo determinar o foco, a coordenada do meu foco apenas sendo meu vértice. Porque, como eu disse, por aqui de novo vermelho, meu foco, ele vai ter as seguintes coordenadas, se vocês perceberem. Meu foco, qual é o x do meu foco? É o x do vértice. XV. Qual é o y do meu foco? O y do meu foco, aqui, esse y aqui, ó,
Deixa eu pegar aqui. Beleza, deixa eu pegar aqui o laranja. Amarelo. O y do meu vértice, né? Ou seja, esse y aqui. Esse y aqui, ele é o meu y vértice, correto? Então eu tenho aqui que o meu y de f, do meu foco, ele vai ser o quê? Ele vai ser o meu y vértice mais esse p aqui, né? Então eu sei que isso aqui é o meu y vértice mais metade do meu parâmetro. Então eu sei que o meu foco, qual é a minha coordenada do meu foco em y? É y vértice, é y do vértice, né? Mais p, que é metade do meu parâmetro. Então, sabendo disso, né, se a pessoa te dá, se a questão te dá o vértice da minha parábola, você já consegue determinar o foco. Beleza? Muito interessante, né? Bem, daqui eu tiro o seguinte também. Se eu pegar um ponto P, se eu pegar um ponto P, se eu pegar um ponto qualquer aqui, né? Vou pegar aqui mais ou menos. Pegar um ponto qualquer, eu não vou chamar de P porque eu já tenho o meu parâmetro, né? Então eu vou falar um ponto A, pegar aqui um ponto A. Eu sei pela propriedade que esse meu ponto, né? A distância desse meu ponto até o foco é igual à distância desse meu ponto até a minha diretriz. Eu não vou desenhar aqui para não ficar mais polido do que já está, beleza? Mas a partir disso, fazendo a fórmula geral, né, e usando a coordenada do foco como sendo essa aqui, xv, yv mais p, a gente vai chegar em duas equações, que são o que eu queria mostrar para vocês, que são as equações que eu queria mostrar para vocês. Eu não vou deduzir porque é muito algébrico essa dedução, tá? É muito cansativa. Então, se você quiser, você pode fazer aí, você calcula, né, a distância de A até F, através da distância entre dois pontos, calcula a distância de A até D e iguala que você vai chegar nessas mesmas condições aqui. Claro que aqui eu estou considerando para dois casos, né? Então, vocês já vão ver isso aí. Bom, beleza. Quais são essas duas equações? São as seguintes. Vou escrever aqui de branco mesmo. Não, dá um... tá. A primeira é a seguinte. X menos x vértice ao quadrado é igual a duas vezes meu parâmetro, né? Ou seja, 4p por y menos y vértice. Então essa aqui é a nossa primeira equação. Essa equação, ela é para quê? A gente vai ter duas, como eu disse. É igual o caso lá da parábola que eu mostrei para vocês, né? Os dois exemplos. Então essa aqui é a minha equação para quando, né? Se vocês perceberem, aqui eu tenho um y elevado a 1 e eu tenho o meu x ao quadrado. Então isso aqui é qual? É quando a minha diretriz ela é paralela ao eixo x. Então eu tenho aqui que D paralelo ao eixo x, como eu havia mostrado para vocês anteriormente, beleza? Qual é a minha outra? Agora é só trocar. Tenho y menos y vértice ao quadrado é igual a 4p vezes x menos meu x do vértice, né? Aqui no caso eu tenho o contrário. Eu tenho y ao quadrado e eu tenho somente x elevado a 1. E isso significa o quê? Significa que a minha diretriz ela é paralela ao meu eixo y. É só você pensar o seguinte, a minha diretriz ela sempre vai ser paralela ao termo ao quadrado. Então x ao quadrado, minha diretriz é paralela ao x, né? Então eu vou ter ou concavidade para cima ou para baixo. Y ao quadrado, eu tenho que a minha diretriz ela é paralela ao y. Então eu vou ter uma parábola para o lado, para a direita ou para a esquerda. Beleza? Então essa aqui é a minha outra equação. Quando D é paralelo ao eixo Y. E para finalizar nossa aula, uma observação que eu quero que vocês notem, que é muito importante, que é o seguinte. Percebam que na parábola, em qualquer equação de parábola, você sempre vai ter os expoentes diferentes. Então você vai ter os expoentes diferentes. Então você nunca vai ter os dois ao quadrado, nem os dois simultaneamente elevado a 1. Ou você vai ter sempre um ao quadrado e o outro não estando ao quadrado. Por que eu digo isso? Porque se você pega uma equação, por exemplo, você observa que eu tenho ax quadrado mais by ao quadrado, você já fala, isso aqui não é uma parábola, você já elimina. Se eu tenho também ax mais by, você também já elimina a parábola, entendeu? Então, geralmente, como eu já mencionei em várias aulas, a questão te dá uma equação geral e pede para você falar se é uma parábola, ou se é uma elipse, se é uma circunferência, se é uma hipérbole, e aqui você já sabe que não é uma parábola.
beleza? Bom, assim a gente encerra a aula de hoje. Parábola, ela é mais recorrente, como eu disse, em função do segundo grau, mas é importante vocês terem essa base aqui da geometria analítica, né? Próxima aula a gente fecha o nosso módulo de geometria analítica, graças a Deus. A gente fecha a hipérbole e depois só exercício, beleza? Então comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, já deixa um like, se inscreve, compartilha com alguém, porque quanto mais inscritos, quanto mais engajamento, mais a gente fica motivado a gravar conteúdo de qualidade para vocês. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um forte abraço, até a próxima e